Bom dia, meus amores! Pessoal, o relato que eu vou trazer hoje é de um casal que me enviou. Eles são do Rio Grande do Sul, deixa eu ver aqui, Coqueiro Baixo, cidade de Coqueiro Baixo, Rio Grande do Sul. Ela conta que em 2018 eles estavam casados recentemente. Então, como ela foi criada pela avó dela, ela conta que era muito apegada, a avó já é falecida, ela era muito apegada à avó. E eles costumavam passar o final de semana no sítio com ela. Ela morava em um sítio que ficava mais ou menos quase 3 quilômetros, né, para a cidade. Então, eles costumavam ir na sexta-feira e voltar ou no domingo à noite ou então na segunda cedinho. Então, pessoal, certa vez eles passaram, né, estavam lá nesse final de semana com a avó dela, e resolveram voltar para a cidade por volta de umas 7 e pouco da noite, depois do jantar. Então, como eles eram acostumados, né, andar por aquele trecho, eles não tinham medo, mas havia muitos relatos, né, até hoje há muitos relatos, que aquela estrada, que é conhecida como a Estrada Velha, é muito assombrada. Então, assim, pessoal, é uma estrada muito antiga que já aconteceu muitos acidentes, eu não posso falar aqui, mas já aconteceu muitas mortes, né, que no decorrer do tempo é uma estrada muito antiga, né, ela tem mais de 100 anos. Então, assim, eles costumavam passar todo final de semana por essa estrada e não tinha medo, né? Eles passavam a noite. E outra coisa, eles não tinham transporte, então eles iam e voltavam a pé. Eles faziam essa caminhada, né, de quase 3 quilômetros a pé. Então, é uma estrada que é do lado e outro, é muita mata, né? Aquela mata fechada. E eles contam que essa noite, pessoal, era uma noite muito escura, estava muito frio, né? Rio Grande do Sul é muito frio. Então, eles contam que estavam caminhando abraçadinho um com o outro e conversando normal, e eles levavam apenas o celular, a mochila, né, e o marido dela levava uma lanterna na mão, né, estava com a lanterna na mão. Então, ela conta que com os dois conversando, né, e ela diz que quando olha para frente, já estava mais ou menos a metade do caminho. Ela olha para frente, pessoal, e ela avista uma criatura muito alta, toda esmilinguida, toda alta, assim, toda grandona, sabe? Ela disse que de repente parecia uma raiz. Eu coloquei até essa imagem aqui na frente, pessoal, que a comparação que o que ela falou, assim, ela distinguiu, né, assim, mais ou menos como fosse esse bicho aí. Era algo como se fosse um tronco de árvore muito alto, ao mesmo tempo parecia uma pessoa esmulambada. Ela conta que era aquela coisa esquisita. Então, era muito alta, assim, negócio de 3 metros de altura, e estava de frente para eles na estrada. Aquela coisa estava um pouco distante, pessoal, e eles pararam ali e ficaram assustados. Então, pessoal, eles resolveram correr, né? Vou pegar e voltar para a casa da avó novamente. Já estavam, né, assim, mais na metade do caminho, mas eles ficaram ali parados olhando aquela criatura ali em pé. Então, pessoal, aquela criatura, ela fez um ruído muito estranho, né? A ponto deles sair correndo. Quando eles vão correndo, voltando, né, para a casa da avó, né, para o sítio da avó, eles se deparam com a criatura novamente, né, no caminho. Eles dão de frente novamente com aquela criatura, só que sempre distante. Aquele ser ficava distante deles. E o que é mais bizarro é que o marido dela não viu, quem viu foi ela, não viu. Ele depois foi quando a sombra, porque aquela coisa, ele desapareceu e ficou passando uma sombra, né? Aquela sombra sobre a mata, pessoal. Era algo assim, como se fosse uma sombra negra, porque ela conta que a noite era de escuro, mas aquela sombra era tão forte que eles viam aquela sombra passando como se fosse um avião. Como se fosse um avião, aquela sombra enorme por cima das matas, né? Então, atravessava a mata, aquela sombra enorme, e eles ficaram com muito medo. Então, o que é que eles fizeram? Como estava mais perto da cidade, e não tinha, pessoal, habitação por perto, era assim, uma estrada que não tem, mato e pronto, não tem casas, não tem. Então, o que eles fizeram? Deram no pé. Pessoal, eles começaram a correr, né, para a cidade que estava mais próximo. E aí eles foram correndo, e ao ponto deles ficar muito cansados. Então eles pararam, respiraram, e ali veio uma força. Eles começaram a pedir a Deus aquela força, porque eles perceberam que era algo sobrenatural, não era alguém dando susto, era uma coisa que terrível, né? Assim, uma coisa
sobrenatural, algo muito grande que ela conta que aquela coisa parecia, era muito gigante, ela parecia um espírito de um gigante de tão alto que era. Então eles começaram a criar, né, coragem, assim, saíram andando com a lanterna, né? E ali eles não viam mais nada, pessoal. Só eles estavam muito assustados, eles começaram a andar rápido e ela muito cansada. E aí, pessoal, ela conta que quando foi se aproximando, né, ela conta que tem um cruzamento, né, que entra para a cidade e a estrada passa, né, para outras regiões. Então, quando ela chega nesse cruzamento, pessoal, aí eles começam a correr de novo, começaram a correr muito. E ali, pessoal, quando já vai vendo as luzes, né, da cidade, ela conta que ali já foi ficando mais tranquilo, porque já se sentia mais segura, né? E aí, pessoal, ela conta que aí ficou, né, aquela coisa, porque o que seria aquilo, né? O que seria aquilo? E quando eles chegaram em casa muito preocupada, ela contou para a mãe, para o pai, foi espalhando a notícia, né? Espalhando essa história. E aí, pessoal, veio o relato, né, de que ali havia um guardião sobre aquela mata, que muita gente já havia visto, né, que é conhecido como o pai do mato. É o guardião das matas, né, que é avistado naquele lugar. E é isso, pessoal, o relato dela, ela conta que isso aconteceu em 2018 e veio nos contar esse relato. Então, que Deus abençoe o dia de vocês. Quem tiver relato aí, me envia.